Uma suposta dívida de direitos de imagem entre a direção do Internacional e atletas do departamento de futebol causam um rebuliço no Beira-Rio na tarde dessa sexta-feira. Entre depoimentos no on e no off de dirigentes, jogadores e integrantes da comissão técnica, destaco uma muito forte. São mentirosos filhos da puta. Vamos falar sobre esse assunto aí e trazer bastidor sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos lá, vamos falar do Internacional e atualizar as informações aí do nosso clube, principalmente bastidores em cima desse grande tumulto aí que ganhou as redes sociais na tarde dessa sexta-feira sobre possibilidade de atrasos de salários ou direitos de imagem, né? Que é uma parte do que recebem os atletas quando firmam negócio com o Internacional. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa também a notificação, compartilha para o maior número de colorados, principalmente pelo fato de que eu tenho informações dos jogadores, informações de membros e integrantes da comissão técnica, tem inclusive vice-presidente se manifestando sobre isso aqui nesse conteúdo, e aí tu não cai em fake news, beleza? Também não te esquece que a KTO.com é a minha parceira aqui e a força da KTO tá sempre comigo, inclusive nesse final de semana, que vamos estar pelo Vozes do Gigante lá em Belo Horizonte para contar a história de Cruzeiro e Inter e Cruzeiro, e a KTO é a grande parceira dessa empreitada aí, né, dessa viagem. Estaremos contigo, Inter, e a KTO ajuda demais a translado, né, a volta, a ida e o acompanhamento do nosso Colorado, beleza? Usa o cupom Ernest, como tu viu aqui na tela, e aí, ganha 20% de free bet, beleza? Vamos lá, vamos começar o seguinte, explicar, né? O Internacional, quando contrata um jogador, ele vai lá e assina 2 contratos com o atleta. Um em CLT e outro em direito de imagem. Às vezes não tem direito de imagem, às vezes é tudo na CLT. Mas quando tem direito de imagem, tu pode, por exemplo, se tu ganha 100 mil, tu pode ter 60 em carteira e até 40 em direito de imagem. Ou seja, pela Lei Pelé, 40% do teu salário pode ser direito de imagem. Isso é bom porque daí tu assina, tu não tem tantos encargos pelo lado da CLT com o atleta usa uma PJ, né? Quase sempre ele faz uma PJ, vamos supor, Alexandre Ernest Limitada, né? O cara assinou com o Ernest, vai lá e desconta na pessoa jurídica do atleta, beleza? Para explicar. A partir disso, a CLT, tu quase não pode atrasar, né? Porque senão tu tem teus problemas depois trabalhistas. Na direito de imagem, quase sempre, se os clubes atrasam, é nesse montante. Porque daí tu não tem questões trabalhistas depois em haver. Ainda que o atleta possa ir na FIFA, tem uma série de coisas ali. Mas enfim, tá? Esses 2 meios aí que tu recebe quando tu é atleta de um clube de futebol. A informação que rolou agora na tarde, agora dessa sexta-feira, é que o Internacional deveria direitos de imagem aos atletas. Lucas Dias recebeu essa informação, meu colega da Bandeirantes, eu também recebi, outros colegas também, não sei se dá para dizer que denunciaram, né, mas noticiaram essa informação. O que eu fiz? Eu fui lá e fui falar com atletas, e aí deixei bem claro, inclusive, para os dirigentes que estava falando com os atletas, porque não é assim que funciona, né? Nós temos sempre, quando a gente trata com o atleta, a gente tem que falar com a assessoria. Mas, neste caso, né, como a gente tem alguns relacionamentos e tal, fontes, essas coisas, não passou pela assessoria, foi direto no jogador. Também tem o contato com os dirigentes, alguns falando em on, outros falando em off, tá? E aí aqui, uma manifestação, inclusive pública, de um vice-presidente que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho aqui. Então assim, vamos lá.
O Inter tem direito de imagem atrasado? O que me passaram? Não tem. E, inclusive, até os bichos. E bicho é o seguinte, tu ganha um valor por vitória, tu ganha um valor por classificações, tu ganha um valor por metas atingidas. Isso é tudo combinado no início do ano. Ah, Ernest, mas não estão ganhando, não se classificaram para a final da Libertadores. Não interessa. Existe umas gratificações dos atletas, elas são negociadas já no início da temporada. Então não faz diferença se eles passaram de fase ou não. O que está acordado, né, tem de ser cumprido. E aí aqui tem, por exemplo, nas redes sociais, vários perfis falando sobre os direitos de imagem atrasados. E aí aqui, ó, olha aqui, está o Vitor Grunberg, que é o vice-presidente de administração e também candidato à eleição do Inter como um dos vice-presidentes eleitos, né, ou uma das chapas, né, de vice-presidente do Alessandro Barcelos, dizendo que é fake news a notícia de que há direito de imagem atrasado. E aí aqui eu quero trazer a questão política, porque a gente tem que entender o quanto o departamento de futebol como um todo e o vestiário sabem do movimento político do clube. O Cudê já falou várias vezes, né, que sabe como é que funciona a política do Inter, da questão do Alessandro Barcelos, da questão do Melo, não sabe se vai ficar em 2024 e tudo mais. Dá para mostrar bem claro fica bem claro que o treinador do Inter sabe, né, que tem uma questão política envolvida, beleza? Beleza. Mas os atletas que eu contatei falaram o seguinte: irmão, isso é tumulto por eleição. Para mim, não devem nada. Um outro diz o seguinte: até onde eu sei, esse aqui é uma liderança do grupo, tá? Até onde eu sei, todo mundo está recebendo em dia. Outro, cara, isso dá um nojo, porque já vivi várias vezes o ambiente de eleição em clubes e é sempre a mesma coisa. Daí, um outro diz o seguinte: são mentirosos, Ernest. Não há nada atrasado. E aqui, na verdade, não é um jogador. Aqui é um integrante da comissão técnica e do departamento de futebol. E aí aqui vem de uma pessoa do alto escalão do departamento de futebol, que usa a seguinte frase: bando de filho da puta. Quem espalha uma mentira dessas é um grande filho da puta. Essa é a informação, ou essa é a frase que eu recebi em meio à apuração. O presidente Alessandro Barcelos também foi contatado. E ele disse: eu não vou falar publicamente, eu não quero uma aspa minha. Eu só posso te garantir que é mentira. E aí a gente pode relembrar lá atrás. Lembra, na época que o Tyson estava aqui ainda e tal, houve uma greve, né? Os jogadores tinham direito de imagem atrasados, não treinaram, deu todo aquele tumulto, lembra? A partir dali também houve eles repactuaram aquela dívida, e aí o Internacional está acertando os valores e tal, né? E aí uma pessoa me disse assim: lembra quando teve a dívida? A gente não disse que não tinha dívida. E aí, obviamente, a gente falou que estava repactuando, que tinha questão em atraso, tanto que os atletas pararam de jogar, né? Pararam de treinar. Para que nós iríamos falar hoje que não há nada para os atletas ficarem sabendo e a gente queimar o vestiário esse final aí de ano que a gente ainda precisa? Buscar os pontos para continuar na Série A e daqui a pouco buscar alguma coisa ainda para a Sul-Americana. Então, não seria producente mentir para a imprensa sabendo que a gente vai dizer, a gente vai gravar conteúdos, a gente vai falar em programas de televisão ou de internet ou de rádio, como seja. Então, assim, me parece crível aquilo que a gente está não só ouvindo, mas que outros colegas também receberam, sobre ser mentira,
essa possibilidade de dívida de direitos de imagem aí com os atletas do Internacional. Ou seja, estão perdendo, não tem a ver com valores, né? Tem a ver com questão de desmotivação, questão de desmobilização, questões de futebol no geral e não por conta de pilas. Beleza? Chegou até aqui? Então te agradeço demais. Não te esquece, compartilha. Compartilha esse conteúdo para o maior número possível de colorados e vamos continuar trocando uma ideia sobre o nosso clube, porque sempre tem muito para falar aqui do Esporte Clube Internacional. Valeu? Forte abraço! Tchau!